Alcácer do Sal. Eu conheço perfeitamente Alcácer do Sal, estou farto de passar em Alcácer do Sal. Agora, Alcácer do Sal, o meu telespectador não se iluda. Julga que conhece Alcácer do Sal porque pode ter atravessado meia dúzia de vezes aquela ponte, vê este casario ao longe, encimado pelo grande vulto do castelo, mas isso não é conhecer Alcácer do Sal. Alcácer do Sal é uma povoação ainda muito tradicional, com uma silhueta medieval, com núcleos embrechados de casario que é preciso descobrir. E para vir a Alcácer do Sal, para conhecer Alcácer, é preciso estar cá. É isso que nós vamos ver. Vamos dar uma volta por Alcácer, porque Alcácer nunca é tão conhecida como a gente julga. Reparem nessas vielas estreitas, que são o que resta da vila medieval, a essas calçadas íngremes, a essas fachadas a espelharem-se no leito do Sado, e aos monumentos que são muito importantes, que há aqui em Alcácer e pouca gente conhece. O meu telespectador já foi ao Santuário do Senhor dos Mártires. Repare como aquilo só por si é um museu de arte e de arqueologia. Construções, as primeiras, são do século XIII, são de quando o Dom Afonso II conquista definitivamente a terra, a vila, eu ia dizer a vila, e depois são do século XIV, e depois do século XV, e depois do século XVI, e tudo isso está ali quase intacto. Eu ia dizer a vila porque a língua ainda se recusa a dizer cidade. A verdade é que isto é só cidade desde julho do ano passado, 97. Foi sempre vila. Bom, e eu não contenho uma certa impaciência. Que diabo de ideia foi essa? Uma vila tão bonita, tão notável, querer antes passar a cidade. É claro, fica uma das pequenas cidades do país. Tem uma explicação. É que, às vezes, estas transformações resultam da própria legislação internacional. Existe hoje existem fundos internacionais para executar planos nas pequenas cidades. E esses fundos não se aplicam às vilas. Portanto, a terra, para ter acesso aos fundos, tem que ser pequena cidade. E aqui temos nós como uma vila grande e antiga pode ter que preferir o estatuto de pequena cidade para poder ter direito a esses fundos. Foi, creio, isso que aconteceu em Alcácer, que hoje é uma pequena cidade. Uma pequena cidade, reparem, a 90 quilómetros de Lisboa, e 90 quilómetros não é por caminhos tortuosos e não, senhor, são 90 quilómetros de uma autoestrada, é quase uma reta. De Lisboa aqui é 1 hora de caminho. E por 1 hora de caminho, uma pessoa pode vir a um dos lugares mais fascinantes da paisagem portuguesa e da história nacional. Eu vou agora visitar, é como se fosse convosco, vou entrar na pousada da Enatur, que acaba de abrir ao público. Eu via isto em obras há 3 ou 4 anos e confesso que estava bastante apreensivo. Via tanto andaime, tanta betoneira, tanta obra, tanta gente a trabalhar, e tenho visto fazer, tenho visto fazer tais transformações que eu andava realmente inquieto. Que diabo vai sair dali? Que diabo vai sair dali? Pois bem, já entrei, já vi, e agora peço-lhes que vejam comigo.
estou no claustro do convento de Araceli. Este convento é um convento de clarissas, feito no século XVI. Reparem nesta imagem o chavascal que isto era de antes. Bom, agora está assim. Isto para mim é exemplar. Isto é o caminho certo. Construir sem destruir. É claro que é uma versão contemporânea, funcional. Veem aqui esta armação. Bom, antigamente aquilo não era assim. O que havia ali era naturalmente um tanquinho de pedra com um repuxo. As freirinhas vinham para ali com o seu breviário, a ler umas orações, a meditar nos seus pecados. Agora, aquilo está ali não é por acaso. É para chamar a atenção. Aquilo faz uma abertura para dar luz a algo que fica por debaixo deste claustro. Porque isto, antes de ser convento, era, enfim, uma espécie de parada, de quartel dos Cavaleiros de Santiago. E antes de ser quartel dos Cavaleiros de Santiago, era a alcáceva dos emírios mouros que governavam aqui. E antes de ser alcáceva dos emírios mouros que governavam aqui, o que é que poderia ser? Bom, é essa a fascinante resposta que aquele monumento nos dá. Quem escavar vai lá embaixo e encontra algo de surpreendente. Eu vou-vos mostrar o que lá está. O que apareceu? E uma das grandes conquistas desta construção da pousada de Enatura em Alcácer do Sal foi esse grande passo em frente na revelação do passado português. Eu penso que, no seu conjunto, esta construção da pousada de Enatura no castelo de Alcácer do Sal é um belo serviço prestado ao património construído português e prestado também à memória que Portugal tem de si próprio. Acho que isto, tomara eu, que se fizessem coisas assim, por exemplo, em Montemoro Novo, naquele trágico cenário onde estivemos há pouco tempo, que é Nossa Senhora da Saudação lá no Castelo, ou no convento, aquele convento de Portimão, aquele convento de São Francisco, que está prestes a ruir e que era uma coisa tão bela como isto, ou tantos sítios por esse país que ameaçam uma ruína irreparável. Isto aqui, este milagre, isto é um milagre, foi possível em virtude da cooperação de esforços, porque em Portugal há sempre muita gente a mandar, toda a gente manda. Claro, isto aqui está em Montemor, está em Alcácer do Sal, portanto, primeiro quem manda é a Câmara de Alcácer. Mas isto é um monumento, portanto, quem manda é o IPAAR. Bom, mas as obras são da Enatur, quem paga é a Enatur, portanto, quem manda é a Enatur, quem manda é quem paga. Ora, aconteceu que foi possível, e durante anos, estas três entidades, a Câmara Municipal, com um exemplar sentido de cooperação e de responsabilidade pelo património que lhe cumpre salvaguardar. A Enatur, com um respeito inteiro pelo passado. Eles vieram aqui construir para o futuro. A Enatur, como sabem, trata de turismo. O turismo é futuro. Mas a Enatur aqui revelou compreender claramente que em turismo o futuro é o passado. É a curiosidade pelos séculos que ficam para trás de nós, que pode ser o nosso grande capital turístico da manhã. Bom, e finalmente o IPAAR. Eu tenho visto, em muitos casos, haver críticas, haver objeções que vêm, sobretudo, de uma estrutura jurídica inadequada, que permite aos proprietários privados venderem a história como se a história tivesse dono,
como se o passado não fosse de todos nós. E fazer chantagem, e exigir dinheiro, e não deixar intervir, e não deixar reconstruir. Bem, aqui não aconteceu nada disso. O IPAAR, numa campanha que durou anos e que saiu caríssima, colaborou com a Câmara e com a Enatur e tornou possível que no subsolo deste verdadeiro tesouro que é o Castelo de Alcácer do Sal aparecesse um outro tesouro. A gente vai vê-lo. Antes disso, queria, em todo caso, dizer-lhes, claro que nem tudo são rosas, claro que há sempre coisas de que a gente não gosta. Está aqui uma senhora perto de mim a trabalhar, é uma senhora que é aqui de Alcácer do Sal. Isto também é importante, porque sabia que há 100 anos, por exemplo, hoje o pessoal aqui da Pousada de Alcácer, em 70%, é constituído por pessoas nascidas em Alcácer. Ora, é claro que para trabalhar num estabelecimento hoteleiro com este nível de luxo é preciso um certo nível de civilização. Há 100 anos isso não acontecia. Hoje, 70% dos empregados já são daqui. Bom, mas ela está aqui, cuidadosamente, a limpar como se fosse uma obra-prima preciosa, como se isto fosse um cadeiral de pau santo. Está a limpar um banco vermelho, parece um banco de touradas, uma coisa que puseram aqui, acho que isto foi comprado, é pinho pintado, encarnado e comprado em Espanha. Bom, essa é uma das grandes objeções que eu tenho ao que a Enatur está a fazer por esse país fora. Que diabo, estes monumentos nacionais devem ser transformados em lugares de fruição pública, simplesmente. Têm que ter um mobiliário que condiga. Eu não quero dizer um mobiliário antigo, eu quero dizer um mobiliário valioso. E estes móveis que põem para aqui são pelintras, baratos, cafonas, comprados em saldo e, pior, comprados em Espanha. Acho que os monumentos nacionais portugueses tinham direito a melhor. Há qualquer coisa na Enatur que está a precisar de um inquérito até ao cerne, doa a quem doer. Porque diabo é que em casas tão caras metem trastes tão baratos? No conjunto, a instalação da pousada respeitou inteiramente a traça histórica do castelo. Este castelo era um dos mais importantes castelos dos mouros. Tinha 30 torres. Ora bem, para ligar duas torres realmente importantes, havia este arco. Este arco que aqui está vem do tempo da Alcáçova Morisca. Hoje serve de sala, é uma sala que dá a entrada aqui por uma porta gótica. Isto já foi feito depois pelos cavaleiros cristãos. Uma porta gótica dá a entrada para um quarto. Todo este conjunto é realmente muito evocativo. Estas grandes varandas debruçam-se sobre o Rio Sado. Da grande janela avista-se o curso do Rio Sado, que abraça completamente o castelo. Este rio era, na Idade Média, a grande estrada comercial, vinham aqui grandes navios. Depois, é claro, o rio assoreou. Com os progressos da agricultura, desprenderam-se as terras e o rio hoje não é navegável senão por pequenas embarcações. Bom, mas era perfeitamente possível voltar a escavar o leito, que é profundo, pô-lo de novo em ligação com o mar, no grande e luminoso estuário de Setúbal, e entrarem até aqui, ao coração do Alentejo, grandes navios de cruzeiro. Eu pensei que estão a dizer, mas isso o quê? Um navio aqui, ancorado na charneca? O senhor está a sonhar? É dos sonhos que nascem as grandes realizações. O nosso povo diz que o homem põe e Deus dispõe.
é exatamente o contrário. Deus põe, mas quem dispõe é o homem. Trazer outra vez aqui o turismo internacional é uma obra que está perfeitamente ao nosso alcance. Só não o faremos se não o quisermos fazer. Um outro excelente exemplo de aproveitamento no espaço histórico é este. Isto que veem era uma torre. Começou por ser uma torre na fortaleza árabe do período califal. Uma grande torre. Bom, depois os cristãos conquistaram, deve ter sido quartel de cavaleiros. No século XVI fizeram aqui um convento. Lá está a grade por onde as freiras assistiram à missa. Nos séculos seguintes tudo isto caiu. Chegou ao nosso tempo, eram paredes negras, a céu aberto. Reparem, hoje instalaram esta escada, que se vê perfeitamente, que é uma coisa atual, mas todo o espaço foi aproveitado. Lá está a grade para onde as freiras assistiam à missa, lá está a porta gótica para onde os cavaleiros entravam no seu quartel, e está um espaço inteiramente revelador da história que aqui aconteceu. Esta é a igreja de Araceli, fazia parte do convento e esteve abandonada durante mais de 100 anos. Eu ainda vi isto, o chão era de terra, cheio de ervas e de lixo. Isto foi depósito de carros de lixo. Ora bem, a Enatur considerou dever incluir a restauração da velha igreja na sua pousada. Mas estes trabalhos não se fizeram sem, previamente, como deve ser, se ter estudado minuciosamente o subsolo, para ver se as novas obras não iriam esconder qualquer coisa importante. Quem dirigiu esses trabalhos de escavação foi o Dr. João Carlos Faria, que está comigo e que é um arqueólogo aqui natural de Alcácer do Sal, formado por Coimbra, mas ele pediu-me para, se falasse no nome dele, não deixasse de dizer que muitas vezes trabalhou também com ele o Dr. Cavaleiro Paixão, um arqueólogo do IPAAR. Bom, eles, com o apoio da Câmara, depois com o apoio da Enatur, com o apoio do próprio Instituto de Arqueologia, conseguiram trazer a nu coisas surpreendentes. Bom, acerca de, imaginem, o nível da igreja, bom, o nível do solo, a cerca de 3 metros, eles encontram, nem mais nem menos, que um santuário da Idade do Ferro. Um santuário, enfim, era um local onde se prestava culto aos deuses e onde, portanto, os crentes iam depositar as suas ofertas. Aqui, no espaço de 2 ou 3 metros, apareceu esta coleção extraordinária. Peço ao Sr. Doutor que mostre as peças mais significativas. Este é um cavalo de bronze, que estava... Juntamente, portanto, com este conjunto de orantes. Isto são orantes porque são figuras que parecem orar e que, enfim, em todo caso têm qualquer coisa de viril, porque têm um sexo extremamente marcado, têm sexo e braços, era tudo o que eles tinham. Este é um guerreiro. Um guerreiro tem realmente uma rodela, como os lusitanos, uma rodela num dos braços, naturalmente no outro teria um ferro. São ao todo 18 figuras de um santuário de há 2500 anos. Bom, as escavações continuaram e um pouco mais acima vai-se encontrar um santuário romano, portanto, é romano e é do século II, portanto, digamos
é de 600 anos mais tarde. Eu tenho agora junto de mim, precisamente o Sr. Cavaleiro Paixão e o Sr. João Carlos Faria, que são os grandes responsáveis por estes achados. E vou-lhes falar de um achado perfeitamente fascinante. Vêm aqui diante de mim, está uma espécie de poço. Não é um poço, é um recinto votivo, era um lugar sagrado, onde se faziam as ofrendas aos deuses. Depositavam-se aqui coisas para que os deuses nos fizessem as nossas vontades. Imaginem o que foi aparecer. Eu peço ao Sr. João Carlos que mostre esta placa. É uma placa de chumbo, uma placa que tem 1800 anos, e em que há um voto comovido, um voto de uma mulher que se sentiu traída e abandonada e que se dirige ansiosamente a uma deusa misteriosa e que ela própria confundia. Ela chamava-lhe Mégara, que era a Mégara, era a mulher do Hércules. Ela devia querer dizer Cibele, porque toda a história que depois conta refere-se a Cibele e não a Mégara. Mas não admira, porque esses cultos, quando chegavam aqui ao calcanhar do mundo, já vinham tão embrulhados uns nos outros que esta mulher fazia um voto e já não distinguia bem do Deus ao qual dirigia as suas preces. É uma placa de chumbo, vou-lhes dizer exatamente, a leitura é do Sr. João Carlos Faria, a leitura do seu texto. À Senhora Mégara invicta, tu que recebeste o corpo de Átis, que recebas também o corpo deste, o que fez os meus desgostos, o que me roubou de casa. Dou-te o corpo e o espírito daquele hispânico. Dou-te para que encontres as minhas coisas. Prometo-te as entranhas de um quadrúpede se encontrares as minhas coisas. Ah, Senhora, ó Átis, peço-te, em nome das trevas, que cumpras este meu voto. Esta placa contém um dos enigmas mais surpreendentes e mais apaixonantes de toda a arqueologia portuguesa. Devo dizer que a história de Átis era um amante infiel da Cibele, e apaixonou-se por uma pastora lá da Ática, enfim, lá da Grécia, do Olimpo, certamente, e a Cibele, indignada, transformou num pinheiro, num grande pinheiro. Isto pode ter relação com o facto de toda esta região da península tinha enormes pinheiros com que muitos séculos mais tarde ainda se faziam os navios que se deitavam no mar. Agora, a verdade é que a impetrante, a suplicante, dirige-se a Mégara, e a Mégara é a mulher do Hércules. Imaginem o Hércules. A gente vem aqui e quase tropeça com o Hércules. Sabem que o Hércules era para os gregos o paradigma da estupidez. As pessoas julgam que o Hércules tinha muita força, tinha uns braços. Não, o Hércules, tudo em que se meteu deu asneira. Olhem, o Hércules, ele nem sabia mamar. Estava a mamar, deu uma dentada no mamilo da mãe, que a mãe passou a odiá-lo e acabou por matá-lo. Bom, mas tudo, quando se conta do Hércules, marca a estupidez, a pura capacidade física. Músculos tinha ele, sabia trabalhar por conta alheia. Quando lhe pediam que fizesse alguma coisa, ele enganava-se. Em todo caso, é certo, que aqui nesta região houve muitas moedas cunhadas com a efígie do Hércules, dedicadas ao Hércules. Eu acho que
os músculos do Hércules chegaram mais aqui do que o espírito lúcido da deusa Atena. Bom, e há de continuar a ser assim por muito tempo. Não era isso que queria falar, não eram críticas, era sobre esta espantosa descoberta, este enigma, esta mulher que certamente foi roubada, foi abandonada, foi traída e que pede a ajuda dos deuses contra o indigno hispânico que está na origem da sua perdição. Vocês imaginavam que eu vinha aqui, nestas ruínas de Alcácer do Sal, encontrar assim uma história ainda tão viva e tão palpitante de comoção e de ternura? Bom, só não posso acabar o programa porque, depois de eu dizer isto, eu sei, a vontade de muita gente era vir aqui para a semana ler o voto desta mulher e tentar compreendê-lo melhor que eu. Não venham, porque por enquanto o museu não abriu. A Câmara, o IPAAR, a Enatur fizeram o que podiam. Escavaram, instalaram, puseram tudo a descoberto. Agora, falta pôr o museu a funcionar. Tudo isso pede ajudas, meios, mecenas que ainda não existem. Aqui fica o meu voto para que haja um mecenas que permita que todo o mundo conheça estes segredos.